O nosso pastor não está entre nós hoje, mas sexta-feira já deve estar novamente ministrando o culto. Alguns dias, não mais do que 2, descansando, mas já estará conosco na próxima sexta-feira. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no segundo livro dos Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. Nós vamos ler uma das histórias mais lindas, extremamente conhecidas, que há na Santa Escritura do Senhor. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8, que diz assim: Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grave, a qual o reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali, lá se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama e uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se àquele quarto, e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: Chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele, porque ele tinha dito: Dize-lhe, eis que tu tens nos tratado com todo desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: Eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: Que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: Ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: Chama-a. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores. E disse a seu pai: Ai, a minha cabeça! Ai, a minha cabeça! Então disse ao moço: Leva-o à sua mãe. E ele o tomou e a levou à sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse: Manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e para que volte. E disse ele: Por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: Tudo vai bem. E então albardou a jumenta e disse ao seu moço: Guia e anda, e não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser.
Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo ao homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: Eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e dize-lhe: Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: Vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: Deixai-a, porque a sua alma nela está triste de amargura. E o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela: Pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: Não me enganes? E ele disse a Geazi: Cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que não hei de te deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante dele e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso, dizendo: Não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: Chama essa sunamita. E chamou-a e veio a ele, e disse ele: Toma o teu filho. E veio ela e prostrou-se a seus pés, e se inclinou à terra, e tomou seu filho e saiu. Amém. Livro dos Reis contam a história do povo de Israel após a morte de Davi. Segundo Reis, propriamente, traz a história de Israel dividido, sendo norte e sul, problemas graves acontecendo entre eles, o reinado péssimo da família de Acás, a abominação, a adoração a deuses estranhos. Em meio a tudo isso, 2 homens preservam-se moralmente, espiritualmente, e servem de referência ao povo: Elias e Eliseu. Uma das histórias mais lindas, que foi a transição de Elias para Eliseu. Elias, o homem transportado na carruagem de fogo ao céu. Eliseu, o que pediu porção dobrada do Espírito do Senhor Jeová, e que através dele se realizaram grandes milagres em Samaria. Vejam bem, Deus permanecia fiel para com os fiéis. Apesar de toda a abominação que acontecia, os péssimos reis que subiam ao trono, Deus permanecia fiel para com os seus servos que o buscavam de verdade. Nós nunca devemos nos preocupar
com a condição que estivermos enfrentando no mundo. Ele jaz no maligno. Mas Deus, ele é especialista em não fazer acepção, isto não, mas distinguir o que serve e o que não serve. E em meio a momentos difíceis, de corrupção e de tudo aparentemente errado, Deus realiza milagres aos seus servos. E sempre existem Elias, Eliseu, pessoas comprometidas com Deus, e aplicando de forma espiritual, para ficar inclusive mais bonito, o Espírito do Senhor Jeová sempre intercedendo por nós, e sempre nos auxiliando a chegarmos ainda mais próximos do Senhor, e estarmos protegidos em meio ao sistema que estamos talvez vivendo. Eliseu, este capítulo 4, ele é extraordinário. Eliseu estava no auge do seu ministério, diríamos assim. Anteriormente, ele havia realizado um grande milagre a uma viúva. É também uma das histórias mais cativantes que há. A mulher que saiu pedindo vasos emprestados pela rua, e viveu do resto que sobrou daqueles vasos. Agora, Eliseu, fazendo a obra de Deus, passava por Sunem, uma cidade discreta, de um povo também discreto, e que recebeu muito bem o profeta. Esta mulher, pelas atitudes, nós vemos que ela era uma serva de Deus, que permanecera fiel ao Senhor, uma mulher de possibilidades financeiras bem razoáveis e extremamente hospitaleira, amorosa e, acima de tudo, observadora. Ela observou a conduta de Eliseu, chamou o Eliseu de homem de Deus, ela observou a frequência de Eliseu em sua casa e dirigiu-se ao esposo, como nós vimos, e pediu para que ele fizesse um cantinho, para que quando o profeta passasse por sua terra, ele tivesse um local para descanso. Hospitalidade, uma característica desenvolvida por aqueles que têm compromisso com Deus. É renúncia, é franqueza, é abertura, é preocupação com os demais, é dividir, é compartilhar, e esta irmã, nós vemos isso nela. Mas também nós vemos Eliseu merecedor, porque ela referiu-se a ele como um homem de Deus. Então, Eliseu tinha uma conduta que condizia com o que ele anunciava, e talvez uma conduta discreta, sábia, pelas suas atitudes, as qualidades de Eliseu, e isto também impressionou a mulher. Também algumas coisas que nós precisamos refletir um pouquinho. Como que nós vamos deixando os nossos rastros para alcançarmos favores e, principalmente, para sermos observados pelo Espírito Santo. Esta mulher, ela tinha lá estas qualidades especiais. Agora, Eliseu também, ele era bem auxiliado até este momento. Infelizmente, depois de algum tempo, Geazi deixou-se levar pelo olho grande. Mas agora, Eliseu era muito bem auxiliado. Geazi também era um bom observador. E um detalhe me chama a atenção. Eliseu foi um grande profeta, um homem de Deus. Mas Deus não mostrava tudo a Eliseu. Porque quando Eliseu chamou esta mulher e perguntou a ela como que ele poderia recompensá-la, ela disse que estava tudo bem
e que ela habitava entre o seu povo, ou seja, não tinha nenhuma necessidade, inclusive, de uma intercessão junto a um maioral, e que, em outras palavras, fazia aquilo deliberadamente. Não tinha uma intenção de troca. Uma das maiores dificuldades do ser humano é servir sem intenção de um retorno. E como servos de Deus também, às vezes, olha, eu vou dizer um negócio para vocês. Deus não, vamos dizer assim, Deus não fala com quem está ausente. Não sei se propriamente eu posso dizer isso, mas Deus é misericordioso, avisa, diríamos dessa maneira então. Aí perto da Miriam 2, eu vou dizer um negócio para Miriam 1, para a mãe dela. Deus me mostra como se fosse um instrumento cortante, extremamente fino, como se fosse um estilete extremamente fino, fazendo um rasgo aqui, nesta região da sua mãe. E a voz do Espírito do Senhor me diz que está dando um livramento a ela esta noite. Isto aqui envolve a pressão arterial e a pressão intracraniana da Miriam. Inclusive, ela não terá mais dor de cabeça. Deus tem dado livramentos à sua mãe, minha querida. Mas hoje o Senhor encerra o processo de livramento e leva a cura para ela. Deus está fazendo um movimento de vitória e o nome do Senhor vai ser exaltado nessa história aí. Louvado seja o nome do Senhor. Canta e dá graça. Agora a ti, Edna, Deus me mostra o seguinte, como se você estivesse tomando um copo com uma água gelatinosa. Uma água gelatinosa. Quando a gelatina está tentando tomar forma, o Espírito do Senhor Jeová te serve um copo com um líquido desse jeito. Edna, Deus está desinflamando todas as tuas juntas, dos dedinhos, aqui no cotovelo, tudo que envolve juntas no nosso organismo, no seu corpo, não é no organismo, no corpo, no físico. Deus está desinflamando esta noite, e este líquido vai lubrificar tudo que é necessário novamente. Canta. Tudo que é necessário novamente, você não terá mais sensação de dor pelo corpo, mal-estar, mudando a temperatura, uma coisa um pouco pior. O Senhor Jeová está restaurando estas condições tuas, e o nome dele estará sendo glorificado de forma especial. Eu te digo, ser curada, minha querida, no nome de Jesus Cristo, porque hoje é dia de milagre. Canta e dá graça. Louvado seja o nome do Senhor Jeová. Louvado seja o nome do Senhor Jeová. Aí atrás da esposa do José, do diácono, né? Da Marli, tem um rapaz. É Marli? É, né? É Marli o nome dela? É. A esposa do José, do loiro, porque tem o outro. O outro, a esposa é a Rosângela. Eu quero que o rapaz lá levante a mão, por favor. Aí, isso. Faça assim para me enxergar, por favor, meu querido. E isso, pode baixar. É só para evitar qualquer mal-entendido. Deus, Ele não permite nada que aconteça conosco, sabendo que nós não vamos suportar. Isso é óbvio, né? Deus não permite isso. Você está numa guerra espiritual e, aparentemente, parece que o Senhor Deus não está tão disposto a ser rápido em te socorrer. Você está com dificuldade de sofrer o confronto do tempo de Deus, dificuldade de esperar, dificuldade de assimilar a misericórdia de Deus com os teus inimigos. É a misericórdia de Deus com os teus inimigos. Você se sente prejudicado, de alguma maneira lesado,
olhando para o Senhor, mostrando para ele, e ele parece imparcial a esta condição. Deus está trabalhando por você. Deus está trabalhando em você. Deus está tendo misericórdia e sendo longânimo com inimigos teus. Mas o Senhor diz a mim que tudo tem o dia decisivo dele. E Deus ministra no meu coração que vai tomar providências a teu favor. De forma totalmente surpreendente, inimaginável, não tem como imaginar que Deus poderia vir pelo caminho que vai vir. O Senhor Deus vai vir. Ele vai ressarcir teus prejuízos, ele vai criar porta no meio da parede, ele vai confundir até a tua cabeça, mas meu Deus, como que isso poderia ter acontecido? De uma maneira tão extraordinária, e o nome do Senhor vai ser exaltado nessa história aí. Vão passar 82 dias, ainda vão passar estes tempos aí. Eles serão talvez difíceis, momentos de guerra, momentos de confronto, de engolir desaforo, mas consciente, o meu Senhor já me avisou que Ele está trabalhando, que Ele vai dar vitória. Passando um período de tempo citado pelo Senhor, Deus vai escancarar as portas, que tu não terás lembrança destes dias passados, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Escape a você, Deus vai afofar a sua cama para o período da prova que está terminando, e não se sentirá mais tão pressionado ou tão em guerra como estás hoje, mesmo a situação estando pior. Olha a grandeza da profundidade. Mesmo a situação estando pior, dentro de você as reações serão diferentes, e Deus há de ser exaltado de maneira especial. Aleluia. É ao Senhor. Geazi observou bem, porque ela mostrou não ter interesse quando Eliseu diz assim: o que eu posso fazer para te recompensar pelo bem me feito? Ela responde que não tinha necessidade daquilo. Eu habito no meio do meu povo, está tudo bem, eu tenho paz com todos, eu não tenho necessidade de um favor ou até mesmo de uma recompensa tua. Eu fiz de forma deliberada, de coração aberto. Aí Geazi, observando, e disse assim: olha, o esposo é velho e ela não tem filho. Regina, Deus vai fazer um movimento de cura no seu estômago hoje. No seu estômago. Nas paredes do seu estômago. Elas estavam até agora machucadas. Mas Deus está curando o seu estômago esta noite. Também, eu contemplo a mão do Senhor Jeová como se você estivesse numa mesa de fisioterapia, onde tem aqueles vários fiozinhos ligados em máquina, sendo colocados aqui em toda a sua região lombar, aqui assim na coluna. Eles dão choque e desinflamam internamente esta região sua. Deus está te curando esta noite, e o nome do Senhor será engrandecido nisso aí. Amém? Às vezes Deus usa pessoas que elas, vamos dizer assim, intercedem por nós. A mulher conhecia Eliseu. Ela disse: é um homem de Deus. Poderia ter dito: olha, eu preciso de um filho. Eu tenho este sonho. Mas ela ficou calada. Foi discreta. Pode não ter entendido a pergunta de forma tão profunda como Eliseu fizera. Mas Geazi, ele foi um intercessor ali naquele momento. Deus usou a vida de Geazi. E Geazi disse a ele: olha, não tem filho. Eliseu manda chamá-la novamente.
Foi por isso que eu disse que nem tudo Deus mostrou a Eliseu. Eliseu manda chamá-la novamente e diz, olha, ao tempo determinado tu terás uma criança. Olha, não me engane. O menino nasceu. Estando já juvenil, foi trabalhar na roça com o pai, ou no lugar onde o pai tinha o gado, na fazenda, porque ela era uma mulher de posse. Provavelmente, uma dor de cabeça forte, que pode ter sido um desequilíbrio na pressão, uma meningite, coisa do tipo, uma insolação. O menino morreu. Eu fiquei observando um texto que está em Abacuque. Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, versículo 17, que diz assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Os campos não produzam mantimento, as ovelhas, enfim. Todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação, e exultarei o nome dEle. Irmãos, parece que parece que a oliveira mentiu para a sunamita. O tudo dela morreu. Você já se questionou, tendo a sensação que perdeu o que era promessa de Deus? O que foi resposta de oração? Ou o que você não pediu? Não é uma situação esquisita? Não tem um outro versículo que eu possa ler? Agora, vindo à minha mente, ou durante o meu período de devocional, para aplicar essa situação, ainda, a não ser esse. O produto, ainda que o produto da oliveira minta. Parece que Eliseu mentiu para aquela mulher, mexeu com os sentimentos dela. Jeremias também, ele disse num certo momento, iludido fiquei. É uma situação extremamente terrível de ser vivida. Imagine dentro daquela mulher o desespero, a frustração. Sabe aqueles... eu não estou... Elaine, Deus está me mostrando o seguinte, você, no olho de um furacão, mas o Senhor Jeová te colocando uma redoma. Deus vai te esconder estes dias. Literalmente, Deus vai te esconder. E isto é no sentido profissional da palavra. Deus me mostrava aqueles jogos que vêm por aí, que a gente vê por aí, que jogam o dardo e tem que acertar. Deus me mostrava você sendo o lugar onde precisam acertar o dardo. De todos os lados, como que é? O alvo, isso. O alvo. Aquilo montado numa parede, e isto tem uma conotação espiritual fora do comum. Fora do comum. Porque isto denota estratégia maligna, isto denota mexeção com coisa maligna, isto denota encomenda maligna, mentira, jogo que é engano, habilidade que vem de treinamento, pessoas treinadas e hábeis. Meu Deus.
que ninguém veja, treinadas e hábeis, habilitadas para tal. Mas o Senhor te escondendo, Deus vai te esconder estes próximos 17 dias. Deus vai te esconder, literalmente Ele vai te esconder. Mas Ele vai transtornar o plano do mal e o nome dEle vai ser exaltado depois. Jeová vai te fazer subir um degrau, vai. Jeová vai te fazer subir um degrau. Depois que passar isto daí, você vai aguardar ser chamada, convocada, surpreendida, e te dirão, a partir de tal, é assim, assim, assim e assim. E o nome do Senhor vai ser exaltado nisso aí. Deus me mostra, eu não posso dizer que isto é a partir desse tal momento, mas Deus me mostra um X bem grande, no mês de outubro, numa placa entregue nas tuas mãos, um X extremamente grande. Jeová vai te surpreender e Ele vai ser exaltado nisso aí. Amém. É só aguardar, mas olha. Bom, o texto foi lido hoje, ele está dizendo, né, que parece que a gente vai viver alegria e felicidade, de repente a coisa é pior do que... Esta mulher foi totalmente surpreendida. Eu estava dizendo, o produto da oliveira mentiu para ela. Ela enxergou, mas não viu a azeitona, ou as azeitonas todas eram falsas ou mentirosas, nenhuma gerou azeite. Mas a sabedoria para administrar os momentos difíceis, os conflitos e dificuldades desta irmã, é o que mais nos chama a atenção na extensão da palavra de Deus. Poucas pessoas foram tão frias como esta irmã, porque ela pegou o menino morto, colocou na cama do profeta, pediu ao esposo que preparasse um rapaz e um transporte, porque ela precisava ir onde estava Eliseu, no Carmelo. Não era o tempo dela estar indo. Não respondeu ao marido o que tinha acontecido. Disse que estava tudo bem. Mais uma vez, Eliseu, quando vê aquela mulher, pede para Geazi correr, porque ele deve ter levado um susto. Deus não revela a Eliseu que o menino tinha morrido. Quando Geazi vem, esta mulher provavelmente não sabia que Geazi tinha sido um dos intercessores para que ela recebesse vitória. Provavelmente não sabia. Mas quando ela vê Geazi, e ele diz assim, olha, vai tudo bem contigo, vai tudo bem com teu marido, vai tudo bem com teu filho, vai tudo bem. Isaías 26, eu já li esse texto de Isaías outro dia, eu li esse versículo. Eu estava vendo um colega pregar pela internet, e ele inclusive pregou este versículo aqui. 26 de Isaías e 3. Tem como colocar, pode ficar em paz. Isaías 26, 3 diz assim, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Uma irmã que não se desesperou, não fez arruaça, porque tinha paz interna. E conseguiu permanecer em paz naquele momento difícil. Respondeu a Geazi também que vai tudo bem. Sabe por que às vezes nós perdemos oportunidades de alcançarmos a nossa vitória? Porque nós nos precipitamos
em falar e em contar a quem não poderia resolver, que só pode causar talvez especulações, apesar de até então não ter nada que se poderia abominar ou comprometer, que é melhor, comprometer a conduta de Geazi. Quando ele viu o milagre de Naamã, ele se perdeu. Mas até então não. Mas a frieza dessa irmã, ela diz que tem paz dentro dela. Está tudo bem. E outra coisa, o negócio dela era com Eliseu. O nosso negócio é com Deus. E nós precisamos contar para o Senhor. Quando eu era guri, cantava assim: conta para Jesus onde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor, não se desanime com a sua cruz. O que tu precisas, conta para Jesus. O Beto cantava no corinho das crianças, não é? No carrão, junto com a Alessi. Não é? É sério isso, irmãos? Por que a gente, às vezes, conta para quem não pode nos ajudar? Que pode provocar transtorno, causar. Esta irmã também mostra frieza no sentido de confiança no Senhor, porque era um menino que estava morto, filho único, que ela não tinha pedido. Talvez ela era uma pessoa, quando diz eu habito no meio do meu povo, está tudo bem. Ou conformada com a situação, ou consciente de que aquilo era uma providência de Deus, ela não ter uma criança. Mas agora a situação mudou. E ela vai para Eliseu. Quando chega lá, Eliseu também quer correr com a resolução. Precisava Eliseu ir até Sunem. Mas ele diz a Geazi: olha, pegue aí o bordão, vá lá, coloque sobre o menino. Se alguém te saudar, deu algumas recomendações para Geazi. Mas ela insiste. Por isso que eu amo Mateus 7. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Batei, batei e abrir-se-vos-á. Às vezes a gente pede 1, 2, 3 vezes e desanima. Não quer pedir mais. Começa a aceitar a situação do jeito que está. Não. Batei, batei e abrir-se-vos-á. Porque o que pede, recebe. E o que bate, a porta abre. Esta irmã, ela mostra insistência também. E diz, olha, vamos lá. Eliseu levanta para ir. Quando chega lá, como acabamos de ler os últimos versículos, Eliseu deitou-se sobre o menino, orou ao Senhor, mas enquanto ele não deu uma volta em toda a casa e voltou ao menino, o milagre não aconteceu. Aí eu quero aplicar da seguinte forma: Deus precisava expulsar, afugentar, tirar, sei lá, o demônio de toda a casa, o espírito da morte, é melhor. A morte precisava sair da casa. E depois que Eliseu deu uma volta na casa e voltou ao menino, aí o menino respirou novamente, ou seja, espirrou 7 vezes e voltou à vida. Deus está disposto a dar uma volta em toda a nossa casa esta noite. Cada cantinho, canta aí da graça, cada cantinho, cada espaço
espaço que houver ali, para que o problema maior, ou a morte, ou o que nos aflige, ou a dificuldade, ou a porta fechada, seja reaberta, resoluta, resolvida de vez, o Senhor vai tirar todo e qualquer vestígio que pode ficar escondido pelos cantos, para que a nossa vitória seja completa. Eliseu precisou dar uma volta em toda a casa. Depois, quando retornou, aí ele fez de novo, ou novamente, a mesma atitude com o menino espirrou 7 vezes, levantou, aí ele chamou a mulher e disse aqui está o seu filho, e Deus foi glorificado. Vale a pena confiar no Senhor, vale a pena insistir, vale a pena ir direto com Jesus. Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos vitoriosos. Eu quero ler só o 35. Depois voltou, passeou naquela casa de uma parte para outra e tornou a subir, e estendeu-se sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Quando isto acontece, ele chama a mulher e entrega. Deus vai nos entregar completo. O que pode estar morto, olha, porque os nossos filhos engasgam e a gente já se desespera, não é? Imagina morto. Que situação, né? Não é fácil. Mas esta mulher recebeu a vitória completa. Porque ela foi fiel, insistente, segura, estável emocionalmente. Lá para o profeta, aí sim, porque era hora de resolver o problema. Eu não te pedi, como pode? Eliseu também mostrou calma, equilíbrio. Talvez tenha ficado apreensivo, por isso que quis ser rápido para resolver. Geazi provavelmente mais novo, mais bem preparado para uma viagem. Ou ele deve ter se preocupado com esse marido, mas esse marido prova que este casamento era um casamento unido. Ele não questionou, não foi ao quarto ver o que tinha acontecido. Cadê o menino? Porque está indo sozinha? Não. Segurança eles tinham, cumplicidade um com o outro. Eliseu pode ter se preocupado em resolver o problema logo, mas ele precisava ir. E resolveu a causa. Amém, meus queridos? Eu quero convidá-los a, por favor, colocarem-se em pé. O relógio correu. Louvado seja o Senhor. Eu quero convidar o irmão. Vamos cantar pelo menos uma estrofe deste hino que o Demir cantou. A última. Vamos? É do último hino, do 377. Vamos cantar a última estrofe, pelo menos, devido ao tempo, porque todos os hinos da harpa são lindos, mas este, ele é extraordinário de bonito. A última. Bem alto, irmãos, olha lá. Crê, pois a fé ali. Teu sofrimento e dor. Essas terra e céus ardendo.
Deu para entender o que ele disse? Crê, pois a fé alivia. Crê, pois a fé alivia. Essa mulher tinha fé. Por isso que ela conseguiu ser fria o suficiente de ir até o Carmelo. Crê, pois a fé alivia sofrimento e dor. As promessas confia, no céu dará louvor. Coisa linda, olha, ó. Tá tudo ao contrário. O menino tá morto. Tá tudo. A oliveira mentiu. Os montes estão tremendo. Olha lá, ó. Glória! Aleluia! Deus sempre as vai cumprir. Dá vontade de sair pulando e dizendo a misericórdia de Deus. Aleluia! Aleluia! Você crê e tem desejo de vir à frente e receber oração? Venha, porque o Senhor Deus vai te dar vitória esta noite. O Senhor Deus vai dar vitória. Deus está me mostrando muitos livros perto de você. Muitos livros. Muitos livros. Ali, da Tati, da Miriam 2. Muitos livros perto de você. Ele vai te abrir uma porta de estudo. Ele vai te abrir uma porta de estudo e ele vai pagar por você. Aí tem uma surpresa do céu. Ele vai te abrir uma porta de estudo dentro da sua profissão. Não é uma reciclagem somente, não. É uma especialização. Inclusive é algo moderno, moderníssimo, que em poucos consultórios ainda existem. Pois o Senhor vai abrir uma porta. Estes muitos livros serão pagos por Ele. E o nome dele vai ser exaltado nessa história aí. Jesus vai te deixar meia... Olha, me perdoe, é forma de descontrair, né? Meia com vergonha dele, de olhar assim, Jesus... Eu não pensei que o Senhor fosse tão grande, mesmo no ventre eu te servindo. Eu não pensei que o Senhor fosse tão grande que girasse o céu e a terra ao contrário para socorrer. Porque parece que Ele não está preocupado em te socorrer, enfim. Jesus vai te surpreender com uma porta. Vai. Aleluia. Vamos orar, meus irmãos. Jesus, louvado seja o teu nome por tua misericórdia, por tua fidelidade, em nos conceder esta oportunidade tão especial de estarmos aqui na tua casa, louvando e glorificando o teu nome, vendo o Senhor realizar milagres entre nós, é a tua grandeza. Eu coloco os teus servos que estão aqui à frente, as famílias aqui representadas, eu coloco nas tuas mãos e te peço que o Senhor faça um movimento de vitória a favor de cada um. Também nós colocamos o pastor da igreja, a esposa, pedimos que o Senhor visite os teus servos que não puderam estar aqui esta noite, alcança aquele que está enfermo, cura, liberta, realiza um grande milagre entre nós. Nós cremos na tua grandeza e fidelidade, por isso te agradecemos pela bênção e vitória, no nome de Jesus, amém. Amém, meus queridos. Podem voltar para o lugar, não precisa sentar, nós já vamos terminar o nosso culto. Deus abençoe você. Amanhã, círculo de oração. Sexta-feira, culto de ensino e doutrina. Sábado, os ensaios dos departamentos. Domingo também, escola bíblica, o